Olá. Parece um tempo bem longo. Só 2 semanas que eu fiquei fora, né? Nós vamos ler João capítulo 10, versículo 1. João capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Se vocês acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós lemos até aqui. Pela graça de Deus, Deus está permitindo a gente pregar fortemente o Evangelho por todo mundo. Essa vez, eu parti há 2 semanas atrás e por 3 dias eu fiz conferência em Los Angeles, mais 3 dias em Nova York. E depois eu atravessei o mar e fui para Frankfurt, da Alemanha, fiz conferência por 3 dias. E depois eu fui para a Rússia e fiz conferência. E assim eu voltei para cá. Só faz 2 semanas, né? Mas parece muito tempo. Eu vivi me esquecendo de todas as coisas. Eu não tive nem tempo de pensar em nada, né? Mas pela graça de Deus, até ontem eu fiz a conferência na Rússia. Fazendo a conferência dentro do meu coração, o que eu pude sentir, mesmo sendo o mesmo pastor, mesmo sendo o mesmo membro, aqueles que são ovelhas de Jesus, que estão dentro de Jesus, e aqueles que estão fora de Jesus, são completamente diferentes. Eu pude sentir isso. Ontem, a gente fez conferência num lugar chamado Baronesse, e esse pastor da igreja Baronice, ele é um pastor que participou do treinamento de pastores aqui da Coreia. Eu peguei um voo até Baronice, desci lá, e quando eu fui na reunião de lá, ele reuniu uns 100 e poucos pastores e estava me esperando ali. E a gente teve a reunião, a gente almoçou, e depois a gente foi na igreja desse pastor e tinha umas 200, 300 pessoas. E a gente fez a cantata de Natal lá. E depois que acabou, a gente foi para o Baronice, e é um local que era assento para 2.500 pessoas. E o Coral Graças fez a apresentação. E lá na entrada, eu cheguei quase na hora do começo, né? Mas eu vi que estava cheio. Eu pensei, a porta ainda estava cheia. Eu pensei, por que não estou deixando as pessoas entrarem? E quando eu vi, aqueles 2.500 assentos estavam lotados.
e as pessoas que não tinham assentos é que estavam lá do lado de fora. Eu acho que tinha umas 500 pessoas do lado de fora. E eles estavam bravos ali fora. E assim, logo que ia começar a apresentação, o teatro falou que era proibida a entrada deles, mas eles deixaram entrar mais essas 500 pessoas. Então, umas 2.500 pessoas já tinham sentado em todos os assentos. E ainda mais 500 pessoas além delas, elas sentaram no corredor, nas escadas. E aqueles cidadãos daquela cidade escutaram o coral Graças. Eles estavam quase desmaiando. E depois, no final, eu fui pregar a palavra. Eu não podia ser assim, tratado dessa forma, né? Mas eu recebo esse tipo de tratamento. Todo mundo me aplaudiu, porque não tinham tempo para falar com esse pastor a sós, né? Mas nessa cidade, Baronice, no dia seguinte de manhã cedo, eu parti para Moscou e a gente tinha que fazer um evento. E nesse evento a gente alugou uma outra igreja. E aquele pastor, de manhã cedo, veio me procurar no aeroporto. E ele me falou: pastor, será que eu não posso ir de novo para a Coreia? Sim, pode. Pastor, a gente não pode, vocês não podem me trazer de novo esse coral? Ah, desculpa, não sei, tem que falar com a diretora do coral, né? Porque eles são ocupados. Ah, eles dançam tão bem, eu queria ver essa dança de novo. Então, ele ficou tão feliz quando escutou que a gente tem um festival de dança. O governo deu para ele uma terra de 30.000 pion, né? E aí ele falou que ia começar a escola a faculdade de teologia ali. E ele pediu a nossa ajuda, né? Nossa, ele recebeu a salvação e ele é diferente de outros pastores que receberam salvação. E antes dessa cidade tinha uma outra igreja. E aí a gente queria fazer conferência numa outra cidade, na outra igreja, e eles rejeitaram. Aquele diretor daquela igreja, ele falou, porque a igreja pentecostal foi lá e falou que nós somos herege. Aí eu fui lá e perguntei para eles, o que que indica que nós somos hereges? E eles não sabiam de nada, não sabiam responder. Mas os pastores abaixo dele falaram, não, é melhor vocês não fazerem a conferência aqui, a gente não conseguiu fazer a conferência lá. E aí tinha uma outra cidade, Felom, e tinha um teatro de 1.500 assentos, e em questão de dias a gente alugou aquele teatro, fez o evento de 1.500 lugares, e à noite, quando eu entrei lá, eu fiquei assustado, porque todos os assentos estavam lotados, estava tudo cheio. E depois que o coral acabou, eu ia pregar a palavra. E aí, eles falaram, não pode fazer. Eles falaram, vocês nunca vão conseguir se esquecer dessa conferência. E aquele pastor falou, eu não vou conseguir me esquecer dessa conferência, porque eu pensei que iam vir 12 pessoas, pastor. E porque eles impediram de fazer a conferência em outra igreja, que não ia caber tudo isso. E aí a gente fez nesse teatro que cabe 1.500 pessoas. E ele ficou muito agradecido e ele pediu para eu voltar naquela cidade. Mesmo sendo a mesma pessoa. Aqui em João capítulo 10 está escrito que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele falou que eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, quando eu li essa palavra, né, João capítulo 9, eu falei a outra vez sobre o cego de nascença. O cego de nascença não tinha vida espiritual, não conhecia Jesus Cristo, ele só estava ali esmolando, né, pedindo esmolas.
Mas um dia ele se encontrou com Jesus Cristo. O cego de nascença não sabia quem era Jesus Cristo, nem sabia do rosto de Jesus Cristo. Mas aquele cego de nascença viu a Jesus Cristo, passou o lodo nos olhos do cego, e aí ele estava pensando, ele podia ter falado, o que o senhor está fazendo? Só porque eu sou cego, está jogando saliva no meu olho? Não faz isso. Mas quando Jesus falou, vai, lava-te no tanque de Siloé, aquele cego estava procurando pelo tanque de Siloé. Ele não sabia o caminho, não sabia para onde tinha que ir. Ele pode ter pensado, por que está fazendo isso? Por que fez isso? Mas a vida desse cego, esse caminho é bom, aquele é melhor, ele não tinha como distinguir isso. A decisão dele, o pensamento dele, o desejo dele, ele não tinha como fazer isso. Como é que eu vou para o tanque de Siloé? Qual é o caminho? Então, se uma boa pessoa indicar, não tem problema, ele pode ir por um caminho bom. Mas nesse mundo existem muitas pessoas más. A pessoa má podia encaminhar ele para o caminho errado, podiam querer zombar da cara dele, mas ele somente tinha como seguir o caminho que Jesus Cristo indicou para ele. Eu me tornei cego uma vez. Eu não consegui me tornar verdadeiramente cego, né? Mas pelo coração, eu me tornei esse cego de nascença. Ele devia escutar muitas vozes. Ele é herege, cuidado, isso e aquilo. Qualquer pessoa que fosse, ele não tinha poder nem capacidade para julgar qualquer caminho que as pessoas dissessem para ele. Porque ele não sabia como ir, ele não aprendeu nada, não enxergava. Esse cego, porque ele não tinha poder para julgar. Um bom caminho, uma boa pessoa conduzindo ele pode seguir. Mas uma pessoa má, se o conduzir por um caminho mau, errado, porque é um caminho errado, ele não podia seguir esse caminho. Então, ele pode ser enganado, pode ser, né? Então, isso é um cego, ele pode ser enganado, ser perseguido, mas ele não se encontrou somente com pessoas más, mas às vezes no caminho ele se encontrou com pessoas como Jesus Cristo. A maioria das pessoas, Deus abre o caminho para a gente se encontrar com boas pessoas que têm o coração de Jesus Cristo, que escutam a voz de Jesus Cristo para fazer o trabalho de Jesus Cristo. Mas tem pessoas que mesmo escutando a voz de Jesus Cristo, para que eu tenho que ir para o tanque de Siloé? E se eu me lavar, e daí, por acaso meus olhos vão se abrir? E eu vou melhorar se eu for para o tanque de Siloé? Eu estou ocupado. Ontem eu não consegui ganhar muito quando eu mendiguei, mas hoje eu estou com fome, dá licença, eu preciso ganhar dinheiro. Então ele tinha muitas opiniões, pensamentos. Mas qual era a diferença de uma pessoa que sabe e ele? Quanto mais ele pode julgar, ter sua opinião, seu pensamento, é mais difícil ela aceitar a opinião de outras pessoas, sendo boa ou má essa opinião. Um pregador do evangelho, eu penso, qual é o maior sofrimento para um pregador de evangelho? Ser perseguido, pobre, as pessoas não acreditarem bem? Não, não é isso. O pregador do evangelho, quase não existe um caso onde, eu sou perseguido, eu quero desistir. Tá difícil, então eu quero parar de pregar. Eu não consigo pregar bem, então vou dizer, não, também não tem. Um pregador do evangelho, eu escuto a palavra de Jesus, depois que eu recebo a salvação e percebo a palavra de Jesus, a palavra de Deus, pregando o evangelho, começam a surgir pessoas que recebem salvação através de mim, que são transformadas. E assim, pouco a pouco, ela começa a se estabelecer no coração dela mesma.
O cego de nascença, ele não podia se estabelecer, porque ele tinha que saber de alguma coisa, né? Então, quando ele escuta sobre o galho da rosa, como é que é o ramo? É quadrado, é redondo, é triangular? Ele não sabe. O julgamento dele, a decisão dele, a opinião dele, ele não podia decidir pelo seu próprio caminho. O pregador do evangelho, ele se corrompe por um só motivo. Eu estou fazendo mais do que os outros, o meu pensamento é correto, o meu método é bom, eu tenho o meu caminho. Então, assim, o pregador do evangelho se corrompe. Quando a gente vê, num certo momento, ele se torna uma pessoa mais alta do que o Senhor Jesus. Mais do que seguir a palavra de Jesus, ele segue o pensamento dele. O cego de nascença, essa vez, em Varonice, o pastor que eu me encontrei, ele tinha bastante idade. Eu acho que é mais jovem do que eu, mas quando eu vejo, parecia que ele era mais velho do que eu. Então, de madrugada eu fui pegar um avião e ele veio para o aeroporto. E de manhã eu ia tomar café da manhã ali. E ele pegou um iogurte, começou a comer o iogurte comigo. E ele falou que queria levar o coral dele para a Coreia, que o coral dele dançava bem, e perguntou se podia dar palestra para o coral deles, né, se podia vir junto. Ele ficou muito emocionado. Aqui em João capítulo 9, fala sobre o cego de nascença. Depois que ele se encontrou com Jesus Cristo, eu comecei a pensar, né? É um cego que não enxerga. E é muito perigoso ele ir até o tanque de Siloé. Se ele cair dentro do tanque, ele não tem olhos para enxergar como sair dali. Um cego é desconfiado. Quando ele cai numa dificuldade, ele fica apavorado sem saber o que fazer. Então, se tiver pessoas boas ao redor dele, ele pode seguir. Mas as pessoas más, por mais que conduzam, ele não enxerga, então ele somente vai poder se corromper porque vai pelo caminho errado. Quando Jesus mandou ele ir se lavar no tanque de Siloé, ele somente tinha como ir por esse caminho. E aí depois os olhos dele se abriram. Aquele homem que se diz Jesus, ele nem enxergou ainda o rosto de Jesus, mas foi ele quem mandou eu ir para o tanque de Siloé e me lavar. Eu não sei como é que ele é, mas quando eu fui no tanque de Siloé, realmente meus olhos se abriram. Mas no coração do cego, quando ele se lavou no tanque de Siloé, a primeira coisa que ele enxergou foi seu rosto refletindo no tanque de Siloé. Mas no coração dele tinha Jesus Cristo. Aquele Jesus que disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Aqui eu não sei se falou, vai, lava no tanque de Siloé. Vai, te lava no tanque de Siloé. Ou se não, vai, te lava no tanque de Siloé. Mas aquela voz de Jesus estava claramente dentro do coração dele. Se o Siloé é bom ou mal, aquele caminho é bom ou mal, ele não sabia distinguir se aquele tanque era raso, era fundo, porque ele não sabia de nada disso. Porque ele não sabia, por isso que Jesus falou, se você acha que sabe, aí que habita o pecado em você. A pessoa que sabe, principalmente as pessoas que sabem, sabe por que é difícil seguir a Jesus? Porque Jesus nos conduz por uma direção completamente oposta à que a gente sabe. Porque a gente diz que sabe, mas isso é assim, isso é assado, aí surgem esses problemas. Então Jesus falou, vai, lava-te no tanque de Siloé, os olhos dele se abriram. Aquele pastor de Varinice parece esse cego.
Ele não saía de perto de mim, ele me seguia. A gente fez cantata de Natal na igreja dele, a cantata de Páscoa na igreja dele. Estava bem ocupado. E naquela noite, reuniu-se um monte de gente. Então, no nosso país, é tudo deputado, né? Mas lá tem o deputado municipal, deputado estadual. E aí eu me encontrei com um deputado. E também 5 canais de televisões vieram e quiseram fazer essa entrevista com o pastor Oxo Park, né? Ele se encontrando com Jesus Cristo, eu vi ele vivendo uma vida completamente diferente. Ele tem muita vontade de vir para a Coreia. E aquele pastor quer tanto vir para a Coreia, e ele falou para a família, né? Vocês têm que ir para a Coreia, vocês têm que ir, né? Então, todos aqueles pastores que estavam na reunião, não foram todos que concordaram na hora, né? Teve um certo atrito, mas eu vi Deus abrindo o caminho. Deus nos fala, Jesus Cristo fala o quê? No versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E depois, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O Jesus que é o verdadeiro pastor, o Jesus que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar, esse Jesus. Quando nós escutamos sobre esse Jesus, quando aceitamos a palavra de Jesus no coração, quando eu acredito nessa palavra de Jesus, acontece algo incrível. A palavra de Jesus, eu não sei se é calma, silenciosa, agradável, não sei se é a voz alta, não é por causa disso. Mas quando a palavra de Jesus entra no nosso ouvido, então essa palavra começa, quando essa palavra entra nos meus ouvidos, o estranho é que o sofrimento do meu coração desaparece. Quando eu aceito essa palavra, e essa palavra entra no meu coração, o meu pecado é lavado. E essa palavra me dá força. Essa palavra faz aparecer esperança. Hoje em dia, muitas pessoas, porque o que elas sabem, porque elas se acham, elas seguem o seu julgamento e não conseguem seguir a Jesus Cristo com pureza e simplicidade. Mas esse cego, por mais que escutasse a palavra de outras pessoas, qualquer pessoa que fosse, ele não tinha como rejeitar. Então ele não sabia quem era Jesus, não sabia quem era ele, mas ele fez conforme o que Jesus mandou, e o incrível foi que os seus olhos se abriram. Então não tinha como ele não seguir a Jesus Cristo. Os judeus falavam, Jesus abriu os olhos de um cego no sábado e falou que Jesus era pecador por causa disso. Quando eu fui para Israel, era sábado, né? Era dia de descanso. E os irmãos estavam tirando foto do Muro de Lamentações. E o que aconteceu? Aqueles guardas não deixaram tirar foto. Por quê? Você não pode apertar o botão da câmera. Tá? Então por que o senhor está apertando o botão do walkie-talkie? E o outro irmão, ele abriu a câmera, né, a tampa, e não deixaram gravar, mas ele gravou, né, porque é a câmera que está gravando. Então, eles ficam presos nessas coisas. Mas porque ele estava preso em Jesus. Então, os judeus, eles sabem sobre as leis, e eles estavam repreendendo a Jesus Cristo. Mas esse cego foi muito agradável. Jesus, porque
ele abriu os olhos de um cego no sábado, todo mundo estava falando que ele era pecador. E ele estava falando, e os judeus estavam falando, você glorifica a Deus porque ele é pecador. E ele respondeu de uma forma muito sábia, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu enxergo. Mas você é pecador. Mas que engraçado. Você não sabe de onde ele veio? Eu sei que nunca, desde a gênesis dessa terra, ninguém nunca abriu os olhos de um cego. Como será que ele abriu os meus olhos? Se ele não é filho de Deus. Então, os escribas, fariseus, judeus, depois que aquele cego abriu os seus olhos, ele aceitou a palavra de Jesus, seus olhos se abriram, entrou a sabedoria de Jesus, a palavra de Jesus entrando no coração dele. Porque as pessoas, elas carregam no coração coisas diferentes de Jesus. Quando entra a palavra de Jesus, elas pensam coisas muito diferentes de Jesus. Ah, na Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, então como você diz que você é justo? Essa vez, eu falei claramente, diante de outros pastores. Eu falei, os pastores não leem muito a Bíblia. A maioria dos pastores pegam somente um versículo e ficam se baseando só nesse versículo. Essa Bíblia tão grossa tem uma profunda verdade. Vocês podem descobrir essa verdade só com um versículo? Eu falei. No começo, eu li a Bíblia e não entendi nada. Mas quando eu li 30 minutos, eu comecei a perceber um pouquinho. Por que as igrejas protestantes, pentecostais, batistas, sabe por que se dividiu em doutrinas? Porque vocês somente olham uma parte, e vocês olhando uma parte, vocês julgam que isso é certo. Então, eles falam que tem pessoas que Deus escolheu e que jamais vão ser amaldiçoados. Em algum momento ela vai voltar. Eu falei, para de mentir. A pessoa que Deus escolheu, Deus também coloca na desobediência. Deus escolheu Judas Iscariotes, mas ele também deixou. Deus escolheu Saul, mas Deus também abandonou a Saul. Então Deus estabelece, quem obedece é abençoado, mas a pessoa que foi escolhida, se Deus abandonar, é um abandonado de Deus. Então Judas Iscariotes, ele foi escolhido por Deus, então não devia ser abandonado. Deus falou para Samuel, você para de ficar clamando por Saul, porque eu já o abandonei. Então, aqueles pastores, quando eles olham só para um lado, é assim. Ah, não há justo nenhum sequer. Eles somente sabem um versículo. E aí eles ficam falando que é herege. Porque a gente diz que a gente é justo. Com certeza está escrito em Romanos capítulo 3 que não há justo nenhum sequer. Mas vocês sabem quantos justos existem? O Martim Lutero, quando fez a reforma protestante, ele falou que o justo viverá por fé. Se não é justo, não tem como viver pela fé. Pela fé que nós podemos ganhar a justiça e assim podemos viver pela fé. A pessoa que não acredita que é justa, como é que ela pode viver pela fé? Jesus derramando o seu sangue na cruz e diz que nós fomos justificados. Como você pode dizer que você é pastor? Como você pode dizer que é ancião? Essas pessoas nem sabem direito e ficam falando, vocês são hereges ou não? Quem são vocês para fazer isso? Eu falei lá para eles. Quando eu li mais ou menos umas 30 vezes a Bíblia, eu consegui distinguir uma coisa de outra. Como é que ele se diz pecador e depois se torna justo? Tem pessoas que permanecem no pecado e tem pessoas que do pecador se tornou justo. Em Oséias está escrito que Deus habita com os justos e que os pecadores cairão.
Está escrito na Bíblia que Noé era justo diante de Deus. Então, no caso em que não há justo nenhum sequer, quando que acontece isso? Mas depois que acredita que Jesus justificou ele, se torna justo. E na República Dominicana, quando estava fazendo conferência diante de muitos pastores, eu falei diante dos pastores, né? Eu sou justo. Aí eles falaram, o pastor levantou a mão e falou, eu tenho uma pergunta. Você nunca roubou, nunca mentiu? Roubei um monte. Quando eu era criança, porque a gente vivia numa época de passar fome, eu acho que eu já falei umas 10, 100 mil vezes aqui na igreja, né? Eu tenho vontade de novo de comer o trigo, né, assado. Quando o trigo tá para amadurecer, né, ele fica bem crocantinho. A gente chegava engatinhando no campo de trigo, cortava uns galhos, ia lá na montanha, acendia um fogo, colocava o trigo no fogo, e aí a gente colocava na mão e tirava toda a casca. Eu gostaria de comer uma vez esse milho com os irmãos. É diferente, né, daquele tempo, né, e agora, porque tudo que a gente comia naquele tempo era gostoso. Vivendo dentro de Jesus tem algo incrível. Em João capítulo 1 está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Como é que a treva foi embora? Não sei. A gente não tem como saber, né? Essa luz. Então, se apagar a luz, a gente não enxerga mais nada, não é? Então, nele habitava a palavra, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio. Então, porque a palavra estava dentro dele, e a palavra entrou em mim, então agora a vida tem vida, né? Então, antes, o que me arrastava era a fome, era o desejo da carne. Estou com fome, eu quero comer. Estou com calor, quero me refrescar. Então, todos esses desejos da carne é que nos arrastavam. E agora, depois de Jesus entrar no nosso coração, frequentemente a gente faz jejum para quebrar o desejo da carne. A gente é xingado, passa por dificuldade. E assim, o nosso coração começa a fluir por um mundo novo que a gente jamais viveu. E assim a gente recebe a salvação. Recebendo a salvação, a nossa vida começa a fluir para um lado maravilhoso. Satanás, ele trabalha em todos os caminhos da nossa vida. Dentre os 12 discípulos de Jesus, Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo, não foi? Uma vez a gente foi numa igreja e perguntaram, pastor, por que o senhor estabeleceu aquele pastor como pastor? Eu falei, desculpa, eu sou igual a ele. Dentre os pastores, não existe ninguém que se tornou pastor desde a barriga da mãe. Então, até o pastor King Sol, né, aquele que estava na prisão, ele quase me deu um strike, né? Então, por que Jesus Cristo faz isso? Esse pensamento de que eu faço bem, né? Então, uma pessoa queria esfaquear, mas seguraram essa faca. E aí, queriam me esfaquear, aí o pastor Kim Il-sung segurou essa faca e começou a sair o sangue na mão dele, né? Nossa.
ninguém segurava ele na prisão. Quando a gente escuta como ele fazia reféns dentro da prisão, eu não posso falar que isso é um dom dele, né? Mas ele tem um dom, né? Então, ele colocava a lenha, né, no aquecedor, na calefação da prisão, e ele cortou um pedaço de ferro. E aí, todo dia ele afiava esse ferro e virou uma faca. E aí, ele colocou essa faca no guardinha, né? E aí, ele começou a tremer. Aí, ele falou, olha, um monte de guardinha como você sofre é por causa de mim. Eu quero ir para um outro mundo. Mas eu não quero ir sozinho para outro mundo, vamos comigo. É porque não dá para ir para outro mundo sem guardinha, então você tem que ir lá ser o meu guardinha, vamos. Ele era esse tipo de pessoa. Então, quando ele era esse tipo de pessoa, mas quando Jesus Cristo aparece dentro dele, ele é maravilhoso. Mas quando aparece a carne, dói o coração. Por quê? A palavra de Jesus entrou, a gente cada vez vai se aproximando mais de Jesus Cristo, e o diabo, porque a gente fala que está ficando igual a Jesus, não é que não existe a carne por causa disso, a carne gosta de comer, não é? E eu gosto muito de comer. Vocês não podem falar que não gostam de comer. Por quê? A gente tem um monte de condições para fluir para a carne. Jesus Cristo é quem vence as tentações da carne no meu coração. E assim eu posso amar Jesus Cristo. E eu agradeço muito a esse Jesus Cristo que morreu por mim. Por isso eu posso ser xingado por ele, sofrer por causa dele, passar fome por causa dele. Eu posso passar frio, sono por causa dele. Mesmo passando dificuldade, o que isso vai se tornar problema? Hoje de manhã, o avião pousou 9h50 da manhã no aeroporto de Incheon. 9h50, quando eu saí de lá, então mais ou menos umas 10h15 eu saí do aeroporto. E até chegar na igreja, eu chegaria mais ou menos meio-dia aqui. Eu queria trocar passagem de avião, mas não tinha, né, o voo para vir aqui rápido. Mas o avião tinha que chegar 9h50 da manhã aqui, mas chegou 9h10. Pessoal, vocês oraram tanto que Deus assoprou no avião e o avião chegou voando aqui. É muito gratificante. E o avião parou, e aí ele estava querendo parar o avião, mas não estava conseguindo, né? 1 minuto já basta. Mas ele demorou 12 minutos, o piloto. E assim que eu desci, peguei o carro e eu peguei a mala, saí correndo, né? Sempre na corrida eu sou o primeiro lugar. Por quê? Não, quando os meus netos eram pequenos eu ficava em primeiro lugar, hoje em dia não dá mais, né? Mas hoje eu consegui chegar cedo e descansei, pude ir no banheiro, pude pentear meu cabelo pelo menos. E pelo menos sobrou tempo enquanto o coral estava cantando. Trabalhando, realmente, Deus, Ele se agrada da nossa vida. E sabe o que é incrível? Não porque eu sou inteligente, bom e fiel. Quem é o melhor quando Deus vê? O bonito? A bonita? Não. O que aceita a palavra de Deus, esse é o melhor para Deus. Mas a pessoa mais inútil é a pessoa que abre a Bíblia e fica falando a sua opinião. Eu acho isso ou aquilo, não concordo. Essa é a pessoa mais inútil que existe. Então o cego,
Quando a gente vê mundanamente, ele é um inútil, ignorante e ruim. Será que naquele tempo existia uma escola para cego? Não, né? Ele só recebia uma esmola e queria viver com isso. Ele era esse tipo de pessoa. Mas ele tinha uma graça especial. Ele não tinha o seu próprio julgamento, porque ele não sabia. Ele sabia o que era vermelho? Ai, a rosa é vermelha. Como é que ele vai saber? Nossa, que luzes, que iluminadas são essas estrelas do céu. Como é que ele vai saber disso tudo? Ai, o rosto da minha mãe é tão bonito. Bonito? Ai, ela é bonita. Nossa, minha mãe, como será que ela parece? Ele não conseguia entender. Porque até os cálculos dele estavam errados. Então, esse cego, por que era importante para ele? Ele não tinha coragem de decidir nada. Porque ele não tinha coragem de decidir nada. Embora tivessem pessoas más ao redor dele, mas às vezes Deus dá uma oportunidade para todas as pessoas uma vez escutar a palavra. Nós podemos ver isso. Até uma pessoa como eu escuta a palavra, lê a Bíblia, encontra a palavra, e quando essa palavra entra no meu coração, o incrível é que aquele pecado que eu me esforcei tanto para me livrar, uma palavra só entrou no meu coração e tirou todos os pecados de uma vez só do meu coração. Eu sou justo. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu sou limpo. A gente fica assim muito feliz. E quando a gente percebe uma palavra, nossa, é tão legal. E nesse momento, essa pessoa começa a se estabelecer, eu sou bom, essa pessoa já não é mais o cego de nascença. Essa pessoa abre a Bíblia e fala, olha, pastor, você prega assim, assim, assado. Uma vez um irmão veio e falou, pastor, está errado esse seu evangelho da imposição de mão. Por quê? Porque Jesus Cristo podia trabalhar com o pecado de Deus? Com o pecado de Jesus Cristo? Deus podia trabalhar? Por quê? Se vê no mundo cronológico, Jesus era pecador. Mas no mundo de Deus é um mundo eterno, não existe passado, presente e futuro. Quando Deus decide, eu li para ele, né? Isaías 53, 6, todos nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre si os pecados de nós todos. Jesus está falando que fez cair sobre ele, é sobre Jesus. Isaías veio mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Então, como que ele está falando que fez cair sobre Jesus os nossos pecados? Né? Está falando sobre o presente, se Jesus vai vir ainda. Então, ele nem conhece a Bíblia. E como é que ele se atreve a falar para uma pessoa que está ensinando a Bíblia que está falando errado? Aí eu falei, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei, você sabe sobre os helenistas e os hebreus? Você sabe essa língua hebreia? Não sei. Então a pessoa, se ela sabe um pouquinho, ela acha que isso é muito grande e ela começa a se achar. Por isso, ela começa a crescer e quando isso fica exacerbado, aí ela despreza Jesus Cristo, ela começa a se achar. Quando a gente lê a Bíblia aqui, em João capítulo 10 está escrito, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E Jesus depois falou: eu sou a porta. Então, nós temos que passar por Jesus Cristo, que é a porta. Então, em outras palavras, não é através da minha opinião e do meu pensamento. Se a gente passar por Jesus Cristo, que é a porta, a sua vontade, o amor de Jesus, o desejo de Jesus, o poder de Jesus, então, esse poder de Jesus entra em mim. Essa porta que é Jesus entra em mim. Então, se esse poder de Jesus entrar em mim, vai me dar liberdade quanto ao pecado. E Jesus vai entrar em mim, e mesmo que eu tenha muitas preocupações, eu posso vencer isso através de Jesus, e Jesus pode ser vencedor. Então, cada vez que a gente passa por esse problema, o cego de nascença viu conforme a palavra de Jesus. Desculpa falar isso, mas o cego nem sabia quem era Jesus. E sem saber quem é Jesus, ele somente podia seguir o que uma pessoa que ele nem conhecia falava. Podia ter pessoa má, mas ele seguiu a quem? Sobre a palavra de Jesus. Depois que ele abriu os olhos, ele se tornou em outra pessoa. Antes, ele se achava inteligente por achar isso, isso e aquilo. Mas ele, uma pessoa, aquela pessoa que nem conhecia Jesus, ele recebeu graça de Jesus, o amor de Jesus. E essa graça está conduzindo a minha vida. Olhem aqui. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora nós conhecemos a Jesus. O Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. O Jesus que nos santificou. Como nós podemos dizer que Ele nos santificou? Nós sabemos que Ele nos santificou. E quando nós vivemos dentro de Jesus Cristo, então, através de mim, Jesus Cristo aparece. Quando eu aceito a palavra de Jesus, e assim como aconteceu com Jesus Cristo, vai acontecer, vai aparecer através de mim. E essa sabedoria, esse amor, não é meu, mas é de Jesus Cristo. Mas se eu me achar inteligente, o bom, desde então eu começo a desprezar a palavra de Deus, e assim eu somente vou poder viver dessa forma. Depois que eu recebo o perdão do pecado, eu continuo tendo vontade de comer alguma coisa, de ficar aquecido. Tem esses desejos da carne, mas sendo arrastado pelo desejo da carne, indo para a carne, para o espírito, para a carne, para o espírito. Então chega um momento, a carne está contrária a Jesus Cristo, mas não tem como eu passar fome, não tem como eu não dormir, não tem como eu não me vestir. Mas, mesmo eu comendo, eu estabeleço em primeiro lugar Jesus Cristo, como por Jesus, eu me visto, mas eu me visto por Jesus. Eu durmo, mas eu durmo por Jesus. E vivendo dessa maneira, eu me torno uma pessoa que ama Jesus. Tem pessoas que receberam perdão do pecado, mas ainda entra a cobiça do mundo, e essa cobiça do mundo me arrasta, o desejo do mundo me arrasta. Quando eu vivo dessa maneira, Deus mandou Saul matar as ovelhas, bois, cabritos, tudo. Mas por que ele sobrou das melhores? Para ofertar para Deus. Por mais que ele quisesse ofertar para Deus, quando Deus mandou matar, tem que matar. Por isso que Saul foi abandonado, porque ele seguiu o pensamento dele. Depois que a gente recebe salvação, é a primeira vez que nós descobrimos o amor de Jesus. Em Filipinas, todos os anos,
no dia da Páscoa, eles fazem o trabalho de crucificar alguém. Uma pessoa que está viva. Eles realmente, por 5 minutos, crucificam essa pessoa. Colocam o prego na mão da pessoa. E para ver isso, pessoas do mundo inteiro se reúnem. Nossa, quando eu vejo, eu não me agrado disso. Por quê? Não é bom imitar Jesus Cristo. Por quê? Se ele estiver morrendo para lavar nossos pecados, tudo bem. Mas não precisa mais, porque Jesus Cristo já morreu para lavar nossos pecados. Ele não precisa mais fazer isso, não é verdade? E mesmo que ele seja crucificado, ele não vai lavar nosso pecado. Não tem significado ele ser crucificado. Perguntaram, o senhor quer ir? Eu falei, não, não quero ir. Por quê? Só com a morte de Jesus Cristo na cruz já é o suficiente, porque ele já lavou nossos pecados. E quando a gente vê Jesus Cristo abandonou a sua vida por amor a nós. E com esse amor é que nós vivemos. Sabe o que é incrível? Eu aceitei uma palavra de Jesus. E essa única palavra entrou no meu coração e me fez libertar do pecado. E essa palavra fez eu viver de uma forma abençoada e livre. Essa palavra começou a mudar a minha vida. E ele permitiu com que através da palavra eu pudesse trabalhar como uma outra pessoa. Eu frequentemente digo para as pessoas, se torne pastor, ser pastor é bom. Por que é bom? Como é que eu vou poder falar tudo isso em palavras? Se você se tornar pastor, você vai pregar o evangelho. E se em 1 ano, pelo menos uma pessoa for transformada, é bom. Mas às vezes, uma noite, pregando o evangelho, muitos pastores recebem salvação e são transformados. Como a gente pode comparar isso com alguma outra coisa? Por esse tão precioso evangelho. E daí se a gente for perseguido, ter dificuldade, se a gente dormir menos? Não é verdade? Mas, quando a gente vê a Bíblia, está escrito que Jesus é o nosso pastor e que nós o seguiremos. A Bíblia fala assim, mas Satanás trabalha dentro de nós, mais do que você seguir o Espírito, você segue a carne. Satanás todo dia está te treinando, né? Se você fizer assim, você vai ser feliz. Se você fizer daquele jeito, vai ser feliz. E também, às vezes, você segue um caminho, mas esse caminho é diferente de Jesus. Por isso que assim, nós podemos ganhar o amor de Jesus. Na igreja, os irmãos oraram bastante. Também ofertaram bastante. Assim, eu pude comprar a passagem de avião. Pude me ajudar também lá. E assim, o evangelho está sendo espalhado, pregado. E essa vez também comprando o prédio lá em Springfield. E os pastores que receberam salvação, nós estamos preparando para receber treinamento lá. Atualmente, mais de 100 mil pastores no mundo inteiro receberam a salvação. E eles ficam muito felizes de escutar aqui. Por 1 mês vão escutar a pregação lá, fazendo estudo bíblico, né? E alguns pastores dizem, pastor, minha esposa também é pastor, o meu filho também é pastor. Eles não podem vir aqui estudar também, eles me fazem esse pedido. E tem alguns pastores que dizem, pastor, nós podemos comprar a passagem de avião para vir, mas tem muitos pastores no nosso país que não têm dinheiro para comprar passagem para vir. Pastor, o senhor não pode vir para o nosso país pregar o evangelho? O senhor não pode ensinar aqui no nosso país? Tem muitas pessoas que falam assim. Essa vez eu fiz conferência em Nova York. Antes da conferência em Nova York, a gente colocou uma propaganda, né? Nós oramos por ti. E veio um monte de gente. O meu filho, ele está com essa doença. O que eu faço? Pode orar por mim, por favor? E aí oravam juntos, choravam juntos, pregavam o evangelho. E outra pessoa vinha. Eu tenho problema de casamento. Eu tô tentando, mas a gente não consegue nem conversar. Eu estou muito agoniada.
Tinha pessoas que vinham assim. E outras pessoas, e o meu marido é alcoólatra, é drogado. O que eu faço? Não tem como me libertar disso. A gente pensou que a gente ia colocar placa, ora-se pelo seu problema. Nossa, vinha um monte de gente. E aí a gente orava e pregava o evangelho. E lá em Manhattan, Nova York, tem um bairro e que é bem perigoso, né? Tem uma vila lá e que tem um monte de traficante. Falou que um apartamento lá é $1, porque ninguém quer morar lá. E os irmãos fizeram um prédio no meio de Harlem, ali. E todos os dias eles distribuem panfleto. E quando vão para uma casa, tem gente que faz cocô no meio do quarto, e tem gente que está se drogando no quarto. E eles falam, o que você acha que é Nova York para vir aqui? Né? E aí quando a gente foi, uma pessoa falou para a gente, vocês estão transformando esse bairro de Harlem, está mudando, tem pessoas que estão recebendo salvação aqui dentro. E aqueles drogados, criminosos, eles têm arma e tudo. Mas quando a gente leva a Bíblia, eles não atiram. Quando a gente prega a palavra, ninguém fala nada. Eles ficam chorando, né? Onde vocês pensam que vocês estão? Aí a gente fala, a gente veio pelo seu Espírito, venha para a nossa conferência, e eles vão. Muitas pessoas estão recebendo salvação lá. Agora, nos Estados Unidos, lá em Manhattan, a igreja de 2, 3 mil pessoas estão reunindo apenas 10, 15 pessoas. A maioria das igrejas são assim. E as igrejas só têm idosos. E os pastores, eles ficam assustados. Nossa, como esse pastor Oxo Park junta tantos jovens? Na verdade, só os jovens, né, da nossa igreja é que vão para os Estados Unidos, né, porque os idosos não vão lá como missionários temporários. Lá, em Filipinas, a gente fez horas de folk dance. No começo eles estavam com vergonha, porque era o menino e a menina que seguravam a mão para dançar, né? Então, quanto mais você proíbe, mais vai tendo esses crimes, né? Quando faz escondido. Mas quando a gente fazia eles dançarem juntos, eles ficavam, diminui esse pecado, né? Então eles ficavam felizes dançando e depois escutavam a palavra. Em João capítulo 10, essa palavra, o pastor Oxo Park, pastor Igaon, não é só para esses pastores que Deus está falando, mas quando entra a palavra de Deus e a pessoa recebe o perdão do pecado, para todas essas pessoas, são pessoas de Deus, e são ovelhas de Deus. E ele falou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E agora, nós que vivíamos seguindo o desejo da carne, eu não estou falando para vocês não comerem, para não se vestirem, eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Come, mas vamos nos alimentar de Jesus Cristo. Vamos dormir e vamos dormir por Jesus Cristo. Vamos nos vestir por Jesus Cristo. Quando comprarmos um sapato, vamos usar esse calçado por Jesus Cristo. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Continuamente, essas pessoas estão vivendo por Jesus Cristo. E eu desejo com que vocês sejam essas pessoas abençoadas de Jesus Cristo. Satanás continuamente está lhes enganando. Assim como Satanás colocou o pensamento em Judas Iscariotes, pensamento mau, sujo, imundo, lascívio. Às vezes, sim, nós somos arrastados pelo pensamento de Satanás, mas quando aceita a palavra de Deus, nós vencemos esse pensamento de Satanás e assim nós podemos nos tornar ovelhas de Deus e louvar a Deus. E assim nós poderemos nos tornar pessoas abençoadas que dão frutos de Deus. Até aqui.